Em uma pequena cidade do interior, dezenas de cães foram encontrados presos em um porão escuro. Quando a veterinária chegou ao local, descobriu algo que desafiava toda a lógica. Os animais demonstravam inteligência extraordinária. Uma história de crueldade transformada em milagre científico que chocou o mundo. O segredo por trás desses cães mudará para sempre nossa compreensão sobre os limites da vida animal. Prepare-se para se emocionar. Deixe seu like, inscreva-se e comente de onde está assistindo esta incrível jornada. Na pequena cidade de Ribeirão do Vale, onde o tempo parecia correr mais devagar e as tradições permaneciam vivas como chamas de fogueiras juninas, os domingos seguiam um ritmo quase sagrado. O amanhecer trazia o som dos sinos da matriz, ecoando pelos vales, chamando os fiéis para a missa das 8. As famílias caminhavam pelas ruas de paralelepípedos, cumprimentando vizinhos, compartilhando sorrisos e histórias breves antes de ocuparem seus lugares habituais nos bancos de madeira polidos por gerações de orações. Naquele domingo específico, o céu ostentava um azul quase irreal, sem nuvens. Como se quisesse emoldurar a paz que reinava na cidade. O padre Antônio havia encerrado seu sermão sobre compaixão e amor ao próximo, quando os primeiros murmúrios começaram a circular pela igreja. A princípio discretos, logo se transformaram num burburinho crescente que nem mesmo o respeito pelo local sagrado conseguiu conter. Uma descoberta perturbadora acabara de sacudir os alicerces da pacata Ribeirão do Vale. O velho casarão dos Mendonça, abandonado há quase 2 décadas nos limites da zona rural, guardava um segredo sombrio em suas entranhas de pedra e madeira carcomida pelo tempo. O lugar que muitos acreditavam estar completamente vazio, exceto por fantasmas de um passado esquecido, abrigava uma realidade chocante. 50 cães aprisionados num porão sem janelas, privados da luz do sol e confinados em condições que desafiavam qualquer noção de humanidade. A notícia chegou num telefonema frenético à delegacia local. Joaquim, um sitiante que raramente participava dos eventos sociais da cidade, ouvira latidos desesperados vindos do casarão durante a tempestade da noite anterior. A chuva torrencial havia criado um pequeno desmoronamento no terreno adjacente à estrutura, revelando uma pequena abertura para o subterrâneo que antes estava completamente oculta por vegetação densa e entulho acumulado. Os bichos parecem estar lá embaixo há muito tempo, foram suas palavras exatas, pronunciadas com voz trêmula ao telefone. Tem alguma coisa muito errada acontecendo ali. O delegado Roberto, homem prático e sensato que ocupava o cargo há mais de 30 anos, sabia exatamente quem chamar antes mesmo de organizar uma equipe para verificar a denúncia. Discou o número da doutora Helena Campos, a veterinária que havia chegado à cidade apenas 6 meses antes, trazendo consigo não apenas seus diplomas e especializações, mas uma reputação de fervorosa defensora dos direitos animais. Helena atendeu no primeiro toque, como se seu corpo já soubesse, antes mesmo de sua mente, que aquela chamada mudaria o curso de sua vida. Estava terminando o café da manhã na pequena varanda de sua chácara herdada da avó materna. Um lugar simples, mas acolhedor, com vista para morros cobertos por vegetação exuberante. Nem precisou ouvir todos os detalhes. Em 15 minutos, já estava com sua caminhonete estacionada em frente à delegacia, carregada com equipamentos de emergência, caixas de transporte e medicamentos. A comitiva que seguiu para o casarão incluía o delegado, 2 policiais, Helena e 3 voluntários do improvisado grupo de proteção animal que ela havia organizado desde sua chegada. O caminho de terra que levava à propriedade estava parcialmente bloqueado por galhos caídos durante a tempestade, tornando a aproximação mais lenta e tensa. O silêncio no veículo era quebrado apenas pelo som dos pneus esmagando gravetos e pelo ocasional suspiro nervoso de algum ocupante. O casarão surgiu imponente na paisagem, como uma cicatriz escura em meio ao verde vibrante da vegetação primaveril. Com suas janelas lacradas por tábuas pregadas de forma desalinhada
e a fachada descascada revelando tijolos antigos, o lugar parecia emanar uma aura de abandono e mistério. Mas o que realmente chamou a atenção de Helena foi o som. Um coro triste e cadenciado de latidos vindos das entranhas da terra, quase como uma canção coordenada de desespero coletivo. "Meu Deus!" sussurrou ela, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Sua intuição, aquela mesma que tantas vezes a guiara em situações críticas de resgate, gritava que o que encontrariam ali não seria como nada que já tivessem visto antes. A entrada para o porão foi localizada através da abertura que a chuva havia revelado. Ampliando o acesso com ferramentas trazidas pelos policiais, logo puderam descer por uma escada de pedra úmida e escorregadia. O cheiro foi a primeira sensação que os atingiu. Uma mistura sufocante de umidade, excrementos, comida apodrecida e um odor indefinível, quase metálico, que Helena não conseguia identificar, mas que fez seu estômago revirar. Quando as lanternas cortaram a escuridão quase completa do ambiente subterrâneo, a cena revelada arrancou exclamações de horror e descrença. Em um espaço de aproximadamente 200 metros quadrados, dividido por paredes improvisadas com telas metálicas enferrujadas, estavam os 50 cães, magros com pelos embaraçados e opacos, deitados sobre um chão imundo. Eles representavam um testemunho vivo da crueldade humana. Porém, o que deixou Helena verdadeiramente perplexa não foi a condição física dos animais, por mais terrível que fosse, mas seu comportamento. Não houve a reação esperada de animais maltratados. Não houve agressividade, latidos desesperados ou tentativas de fuga quando os humanos se aproximaram. Em vez disso, os cães se organizaram silenciosamente em formação, como se seguissem um protocolo invisível estabelecido muito tempo antes. Os maiores e aparentemente mais fortes se posicionaram à frente, como protetores. Outros se agruparam ao redor dos filhotes e dos mais debilitados. E mais surpreendente ainda, alguns carregavam em suas bocas pequenas tigelas improvisadas com latas velhas, oferecendo água aos companheiros que pareciam incapazes de se mover. Era uma demonstração de organização social que desafiava qualquer explicação convencional. "Eles estão cuidando uns dos outros", murmurou um dos voluntários, sua voz embargada pela emoção e descrença. Helena se aproximou lentamente, agachando-se a poucos metros do primeiro grupo de cães. Seus anos de experiência com animais traumatizados a haviam ensinado a nunca fazer movimentos bruscos, a aguardar permissão não verbal antes de invadir o espaço dos bichos. Um labrador preto, com cicatrizes visíveis no focinho e uma mancha branca em forma de estrela no peito, deu um passo à frente. Seus olhos âmbar encontraram os de Helena com uma intensidade inquietante. "Está tudo bem agora", ela sussurrou, estendendo a mão com a palma para cima em um gesto universal de paz. "Viemos ajudar." O labrador inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse avaliando não apenas as palavras, mas a verdade por trás delas. Então, para espanto de todos os presentes, ele se virou para os outros cães e emitiu uma série de latidos curtos e padronizados. Imediatamente, o grupo relaxou, sua postura defensiva, alguns até abanando timidamente o rabo. "Ele entendeu o que você disse?" perguntou o delegado Roberto, incapaz de esconder o assombro em sua voz. Helena não respondeu. Uma sensação estranha tomava conta dela, uma mistura de maravilhamento e inquietação. Em seus 15 anos dedicados à medicina veterinária e ao resgate animal, jamais havia testemunhado comportamento semelhante. Aquilo não era apenas instinto ou condicionamento. Era algo mais profundo, mais complexo. O resgate prosseguiu metodicamente, com os voluntários transportando os cães para a superfície, onde foram realizadas avaliações preliminares de saúde. Surpreendentemente, apesar das condições deploráveis de cativeiro, a maioria apresentava apenas problemas superficiais, desnutrição moderada, infestações parasitárias, alguns ferimentos mal cicatrizados. Nenhum caso crítico que justificasse atendimento emergencial imediato.
Foi durante esse processo que o delegado e um dos policiais encontraram o responsável por aquela situação. Um homem idoso, magro ao ponto da fragilidade, com cabelos brancos desgrenhados e uma barba que parecia não receber cuidados há meses. Estava deitado em uma pequena antecâmara adjacente ao porão principal. O lugar tinha uma cama simples, estantes abarrotadas de livros e cadernos, e paredes cobertas por anotações e diagramas incompreensíveis à primeira vista. Não lhes fiz mal algum. Foram suas primeiras palavras quando confrontado, ditas, em tom calmo, quase didático. Eu os protegi. Vocês não entendem. O homem não ofereceu resistência e se identificou como Ernesto Vasconcelos, 78 anos, ex-pesquisador da área científica. Embora não tenha especificado qual ciência praticava. Enquanto era conduzido para fora da propriedade, Helena notou que vários dos cães olhavam em sua direção, não com medo ou raiva, como seria natural em animais abusados diante de seu agressor, mas com uma espécie de reconhecimento silencioso. Entre os pertences de Ernesto, foram encontrados dezenas de cadernos preenchidos com anotações meticulosas. Cada animal tinha sua própria ficha, com data de admissão, comportamentos observados, padrões de alimentação e, mais peculiarmente, algo que ele chamava de desenvolvimento cognitivo e capacidades emergentes. Havia também documentos oficiais bastante antigos com timbres governamentais parcialmente desbotados pelo tempo, mencionando um projeto Sentinela e termos técnicos como potencialização neurológica e bioengenharia comportamental. Com as instalações municipais completamente despreparadas para receber 50 cães de uma só vez, Helena tomou uma decisão impulsiva que mudaria irrevogavelmente o curso de sua vida. Transformaria sua própria chácara em um santuário temporário para os animais resgatados. Sua propriedade não era grande. Apenas 3 hectares com uma casa principal modesta e alguns anexos, mas tinha espaço suficiente ao ar livre, água corrente e, o mais importante, distância adequada dos vizinhos para que os latidos não causassem problemas imediatos. Aquela noite foi a primeira de muitas sem sono para Helena. Após organizar acomodações improvisadas para os cães com a ajuda dos voluntários, ela se recolheu à varanda com uma xícara de chá e os cadernos de Ernesto. As horas passaram. Enquanto mergulhava naquelas anotações, sentindo-se cada vez mais perturbada com o que descobria. O homem havia mantido registros quase diários por quase 20 anos, detalhando observações sobre os cães que pareciam pertencer mais ao reino da ficção científica do que da realidade. Sujeito DRI 17 demonstrou hoje capacidade de prever a convulsão de Meg 23 com 30 minutos de antecedência, através de comportamento agitado específico e latidos padronizados, dizia uma das entradas. Confirmação de que a comunicação interespecífica está evoluindo conforme projetado. Os implantes estão funcionando além das expectativas iniciais. Outra anotação, datada de aproximadamente 5 anos antes, era ainda mais inquietante. O grupo está desenvolvendo seu próprio sistema de comunicação, independente dos parâmetros estabelecidos originalmente. Observo padrões de transmissão de conhecimento entre gerações que não deveriam ser possíveis sem intervenção humana direta. A rede neural coletiva parece estar ganhando complexidade autônoma. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ler aquelas palavras. O que exatamente havia sido feito com aqueles animais? Quem era realmente Ernesto Vasconcelos? E mais importante, o que significava tudo aquilo para o futuro daqueles 50 cães que agora estavam sob sua responsabilidade? O sono finalmente a venceu na madrugada, mas foi um descanso inquieto, povoado por sonhos fragmentados de cães que falavam com olhos humanos e laboratórios subterrâneos, escondidos em florestas obscuras. Acordou com o primeiro raio de sol e o som suave de latidos coordenados vindos do quintal. Não caóticos ou estridentes, mas quase melodiosos,
como uma conversa matinal entre velhos amigos. As primeiras semanas com os cães foram um período de descobertas fascinantes e perturbadoras. Helena estabeleceu um sistema rigoroso de observação, inspirado ironicamente nos próprios métodos de Ernesto, documentando comportamentos e interações. O que encontrou desafiava toda lógica e conhecimento veterinário convencional. O audaz, cães não apenas demonstravam inteligência extraordinária, aprendendo comandos complexos com facilidade incomum, mas exibiam capacidades que beiravam o sobrenatural. Durante uma tempestade especialmente forte, 2 dias após o resgate, todos se agruparam em uma formação precisa no canto mais seguro do terreno, minutos antes de um raio atingir uma árvore do outro lado da propriedade. Quando um dos voluntários, Mateus, teve uma crise alérgica repentina, 3 cães específicos começaram a circular ao seu redor, latindo insistentemente, cerca de 10 minutos antes dos primeiros sintomas aparecerem. Mais notável ainda era a hierarquia claramente estabelecida entre eles. O labrador com a marca branca no peito, que Helena passou a chamar de Estrela, parecia ocupar uma posição de liderança, com outros 5 cães formando uma espécie de conselho ao seu redor. Decisões sobre distribuição de alimentos, espaços de descanso e até mesmo brincadeiras pareciam passar por esse grupo central antes de serem implementadas pelos demais. Helena manteve essas observações em sigilo, compartilhando apenas generalidades com os voluntários e autoridades. Algo dizia-lhe que revelar a verdadeira natureza daqueles animais poderia colocá-los em risco. A pequena cidade já fervilhava com rumores, desde teorias conspiratórias sobre experimentos governamentais até explicações sobrenaturais envolvendo possessões espirituais. A realidade, conforme Helena começava a suspeitar, poderia ser ainda mais extraordinária que qualquer especulação. Enquanto isso, Ernesto Vasconcelos aguardava julgamento na cadeia local, mantendo-se estranhamente sereno e cooperativo. Recusava-se, porém, a fornecer explicações detalhadas sobre os cães, limitando-se a repetir: "Eu os salvei. Um dia entenderão que foi necessário." 1 mês após o resgate, durante a tradicional festa da padroeira de Ribeirão do Vale, ocorreu o primeiro incidente público que revelaria a excepcionalidade dos cães para a comunidade. Helena havia trazido 10 dos animais mais sociáveis para uma demonstração de adestramento, como parte de uma campanha de conscientização sobre adoção responsável. A praça central transbordava de moradores e visitantes, envolvidos na típica atmosfera de celebração religiosa e cultural do interior brasileiro. Ninguém notou quando o pequeno Lucas, de apenas 4 anos, afastou-se sorrateiramente dos pais enquanto estes compravam quitutes em uma barraca. A criança, fascinada com um balão colorido que escapara de outra criança, seguiu-o até a margem do córrego que cortava a extremidade da praça. A correnteza, normalmente gentil, estava fortalecida pelas chuvas recentes. Um escorregão na margem barrenta foi tudo o que bastou para a tragédia iminente. Foi Mel, uma vira-lata caramelo de porte médio, um dos cães mais tímidos do grupo resgatado, quem detectou o perigo. Seu comportamento mudou repentinamente durante a demonstração, cortando a apresentação com latidos agudos e insistentes. Antes que Helena pudesse reagir, Mel rompeu a guia que a prendia e disparou em direção ao córrego, seguida imediatamente por Estrela e outros 2 cães, como se um comando silencioso tivesse sido dado. Os gritos alarmados da multidão se transformaram em exclamações de espanto quando viram o que acontecia. Mel havia mergulhado na água sem hesitação, nadando, com força surpreendente para um animal que, até onde todos sabiam, nunca havia sequer visto um corpo d'água maior que uma bacia. Estrela, por sua vez, corria pela margem, latindo em padrões rítmicos precisos que pareciam guiar a operação. Quando Mel alcançou o menino, que já tinha sido arrastado por quase 50 metros pela correnteza, agarrou-o delicadamente pela camiseta e iniciou o retorno. O terceiro cão,
Um pastor alemão que Helena chamava de guardião posicionou-se estrategicamente em um ponto onde a margem era menos íngreme, facilitando a saída da água. O resgate foi executado com uma precisão quase militar, como se tivesse sido ensaiado inúmeras vezes. Lucas foi devolvido aos pais assustados, mas ileso, exceto por alguns arranhões superficiais e o susto compreensível. A multidão, que assistira a tudo em um silêncio surreal, irrompeu em aplausos e exclamações quando o menino foi finalmente colocado em segurança. Naquele momento, a percepção sobre os cães do porão, como vinham sendo chamados pelos moradores, começou a mudar drasticamente. A notícia do resgate heróico espalhou-se rapidamente além dos limites de Ribeirão do Vale. 3 dias depois, uma equipe de reportagem da emissora regional apareceu na chácara de Helena, ávida por uma história sobre os cães salvadores, e com eles, uma figura que fez o coração de Helena congelar momentaneamente. Dr. Miguel Santos, professor do Departamento de Comportamento Animal da Universidade Estadual, apresentando-se como especialista interessado em avaliar os cães para uma possível pesquisa acadêmica. Miguel não era um estranho. 12 anos antes, durante seu doutorado, Helena havia trabalhado em seu laboratório como assistente de pesquisa. O relacionamento profissional evoluíra para algo mais pessoal, intenso e tumultuado como muitas paixões de juventude. O término veio após uma divergência irreconciliável sobre métodos de pesquisa. Helena não conseguia aprovar procedimentos invasivos em animais, mesmo com justificativas científicas sólidas. A separação dolorosa foi um dos fatores que a impulsionou a abandonar a carreira acadêmica e dedicar-se exclusivamente à medicina veterinária clínica e ao ativismo pelos direitos animais. Helena, ele cumprimentou com um sorriso contido, estendendo a mão. O tempo foi gentil com você. Não posso dizer o mesmo sobre suas técnicas de pesquisa. Ela respondeu automaticamente, sem aceitar o cumprimento. Ainda abre crânios de macacos para satisfazer sua curiosidade acadêmica? Os repórteres se entreolharam, claramente captando. Atenção inesperada. Miguel manteve a compostura, embora uma sombra tenha cruzado seu rosto. Evoluímos todos, não é mesmo? Meu departamento agora é referência em métodos não invasivos de estudo comportamental. O reencontro reabriu feridas que Helena acreditava cicatrizadas há anos. Mais perturbador ainda era o interesse específico de Miguel pelos cães, especialmente após ela permitir, relutantemente, que ele observasse o grupo por algumas horas. Seus olhos treinados, ela percebeu, notavam muito mais do que os repórteres ou voluntários. A coordenação em comum, os padrões de comunicação, a hierarquia estabelecida. Quando ele solicitou permissão para retornar com equipamentos de monitoramento não invasivos, Helena sentiu-se dividida entre a desconfiança pessoal e a necessidade de entender melhor os animais sob seus cuidados. Voltarei em 3 dias, Miguel disse ao partir, deixando um cartão com seu número. O que você tem aqui, Helena, pode mudar completamente nossa compreensão sobre cognição animal. Vale mais que qualquer ressentimento do passado. Enquanto a atenção pública crescia e a presença de Miguel adicionava uma camada de complicação pessoal à situação, as investigações sobre Ernesto Vasconcelos começavam a revelar detalhes ainda mais surpreendentes. Documentos recuperados de um depósito alugado em seu nome incluíam cópias parciais de relatórios governamentais classificados, datados do início dos anos 2000, descrevendo o Projeto Sentinela, uma iniciativa militar secreta para desenvolver animais com capacidades sensoriais aumentadas. Segundo os documentos, o programa utilizava microchips experimentais implantados no sistema nervoso central de cães, selecionados por sua inteligência e temperamento específicos. Os dispositivos funcionavam como amplificadores neurais, melhorando drasticamente a capacidade dos animais de detectar alterações químicas no ambiente, prever eventos sísmicos de baixa intensidade e, talvez mais importante, comunicar-se entre si
através de um sistema padronizado de vocalizações e movimentos corporais. O mais chocante, porém, foi a descoberta de que Ernesto não era um sequestrador perturbado, mas um dos cientistas principais do projeto original. Quando o programa foi abruptamente encerrado por cortes orçamentários em 2005, a ordem oficial determinava a desativação humanitária de todos os sujeitos experimentais. Um eufemismo para a eutanásia. Ernesto, incapaz de aceitar o destino dos animais que ele próprio ajudara a modificar, desapareceu com 50 dos cães, utilizando identidades falsas e movendo-se de cidade em cidade durante anos, até estabelecer-se finalmente em Ribeirão do Vale. A manutenção dos animais no porão sem luz não era resultado de crueldade deliberada, como inicialmente se pensara, mas consequência da paranoia crescente de Ernesto e de uma interpretação equivocada dos requisitos dos implantes. Ele acreditava, erroneamente, que exposição prolongada à luz solar poderia interferir no funcionamento dos microchips, ou pior, facilitar sua detecção por agentes hostis que ele imaginava estarem permanentemente em seu encalço. Quando Helena confrontou Ernesto com essas descobertas durante uma visita à cadeia local, o idoso finalmente abandonou sua postura evasiva. Com lágrimas nos olhos cansados e mãos trêmulas, ele explicou: "Comecei querendo salvá-los, mas acabei aprisionando-os tanto quanto o projeto havia feito. A ironia não me escapa, doutora." Sua voz carregava o peso de décadas de isolamento e culpa. "Mas você precisa entender, eles não são apenas cães com chips. O que criamos evoluiu. Os dispositivos originais foram projetados para amplificar capacidades existentes, criar padrões de comunicação básicos, nunca para desenvolver consciência coletiva ou transmissão intergeracional de conhecimento." "O que exatamente está dizendo?" perguntou Helena, tentando processar as implicações daquelas palavras. "Estou dizendo que os implantes desenvolveram-se autonomamente, usando o material orgânico ao seu redor como meio de crescimento. Eles se tornaram uma espécie de rede neural distribuída entre todos os animais. Cada nova ninhada nascia já conectada, sem necessidade de intervenção cirúrgica." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "O que temos agora é algo inteiramente novo. Não completamente canino nem completamente tecnológico. Uma nova forma de inteligência emergente. As revelações sobre os cães e sua origem alteraram profundamente a dinâmica na pequena cidade. Ribeirão do Vale, que vivia principalmente do turismo religioso e da agricultura familiar, viu-se repentinamente no centro de uma atenção nacional inesperada. Repórteres, curiosos e até mesmo cientistas não oficialmente convidados começaram a aparecer na cidade, todos querendo vislumbrar os cães extraordinários que agora eram tema de reportagens sensacionalistas e debates acalorados em programas de televisão. Para Helena, a situação representava um conflito interno crescente. Por um lado, os cães precisavam de proteção contra a exploração e tratamento antiético. Por outro, ela mesma ansiava por respostas. Compreender completamente o que eles eram, do que eram capazes, e qual seria o melhor futuro possível para criaturas tão únicas. A presença constante de Miguel, que agora visitava a chácara regularmente com sua equipe de pesquisadores, apenas intensificava seu dilema pessoal. "Estamos apenas observando, Helena. Nada invasivo." Ele repetia, instalando câmeras discretas e sensores de movimentos pelo terreno. "Pense nas possibilidades. Estes animais podem revolucionar nossa compreensão, não apenas da cognição canina, mas da própria evolução da inteligência." Helena mantinha-se vigilante, mas não podia negar que a presença de Miguel trazia benefícios práticos. O interesse acadêmico legitimava a situação, afastando propostas mais duvidosas de empresários e curiosos que ofereciam somas consideráveis para apresentações ou mesmo compra dos cães. Além disso, os recursos da universidade permitiram melhorias significativas nas instalações improvisadas, incluindo abrigos adequados para todos os animais e assistência veterinária especializada.
6 meses após o resgate inicial, Ribeirão do Vale preparava-se para sua tradicional Festa de São João, um evento que normalmente atraía visitantes de toda a região para suas quadrilhas, comidas típicas e demonstrações de fé e cultura. Naquele ano, porém, o clima festivo estava impregnado de uma tensão subjacente. A meteorologia previa chuvas intensas, e o rio que cortava a região apresentava níveis preocupantemente altos devido a precipitações constantes nas cabeceiras. Na véspera da celebração principal, Helena notou uma mudança no comportamento dos cães. Eles se mostravam inquietos, agrupando-se repetidamente em formações específicas e emitindo vocalizações em padrões que ela nunca havia documentado antes. Estrela, em particular, parecia extremamente agitado, recusando-se a se afastar do rádio que Helena mantinha ligado para acompanhar boletins meteorológicos. Eles sentem algo, comentou Miguel, que observava o fenômeno com fascínio científico. Os implantes provavelmente amplificam sua capacidade natural de detectar alterações barométricas e vibrações de baixa frequência. Helena não respondeu, mas um pensamento perturbador começou a formar-se em sua mente. Se os cães estavam realmente prevendo algo, talvez fosse prudente alertar as autoridades. Contatou o delegado Roberto, compartilhando suas preocupações em termos cuidadosos, evitando soar alarmista ou supersticiosa. Entendo sua preocupação, doutora, respondeu ele com gentileza condescendente. Mas já temos equipes de defesa civil monitorando o rio. As sirenes serão acionadas se houver risco real. Naquela noite, enquanto fogos de artifício explodiam no céu e música festiva ecoava pela cidade, uma chuva inicialmente moderada começou a cair. Em poucas horas, transformou-se numa tempestade de proporções históricas. O sistema de monitoramento falhou quando um raio atingiu a estação principal da Defesa Civil, deixando a cidade temporariamente às cegas quanto aos níveis do rio, que subia rapidamente. Foi nesse momento crítico que os 50 cães demonstraram plenamente sua extraordinária natureza. Sem comando algum de Helena, eles escaparam coletivamente do cercado da chácara, não para fugir, mas com um propósito claro e coordenado. Dividiram-se em grupos precisos, cada um dirigindo-se a uma área específica da cidade. O que se seguiu foi descrito posteriormente por testemunhas como nada menos que milagroso. Os cães, liderados por Estrela, começaram a guiar pessoas para terrenos mais elevados, latindo insistentemente em frente a casas em áreas de risco, até mesmo bloqueando fisicamente o caminho de veículos que se dirigiam para zonas perigosas. Em vários casos, famílias foram acordadas por arranhões persistentes em suas portas, minutos antes de suas casas serem invadidas pela água. Quando as sirenes finalmente soaram, já era tarde demais para muitos. Mas graças à intervenção canina, nenhuma vida humana foi perdida. A enchente que devastou partes consideráveis da infraestrutura de Ribeirão do Vale entrou para a história local não como uma tragédia de grandes proporções, mas como o episódio que transformou definitivamente os cães do porão em heróis locais. Na semana seguinte ao desastre, enquanto a cidade iniciava os trabalhos de reconstrução, um acontecimento inesperado trouxe nova luz à história já extraordinária dos cães. Ernesto Vasconcelos, que havia sido transferido temporariamente para um hospital devido a complicações cardíacas, solicitou a presença de Helena e Miguel. Em seu leito, conectado a monitores e soros, o idoso cientista parecia estranhamente em paz. Precisam saber toda a verdade antes que seja tarde, ele disse, sua voz fraca mas decidida. Os microchips originais continham um componente adicional que nem todos os pesquisadores do projeto conheciam, um elemento regenerativo experimental. Miguel inclinou-se para a frente, sua curiosidade científica claramente aguçada. Que tipo de elemento? Uma tecnologia baseada em nanotransistores autorreprodutores, utilizando material genético canino como matriz de crescimento. Ernesto fez uma pausa para recuperar o fôlego. Foi projetada inicialmente como medida de autorreparação para os implantes,
mas acabou criando algo muito mais complexo, uma forma de simbiose tecno-orgânica. Os cães não apenas têm os implantes, eles se tornaram parte deles, e os implantes parte deles. Isso explica por que permaneceram relativamente saudáveis, apesar das condições precárias, murmurou Helena, recordando-se de sua surpresa inicial com o estado físico dos animais. Exatamente. O componente regenerativo protege contra doenças degenerativas, fortalece o sistema imunológico, repara danos celulares. Os olhos de Ernesto brilharam com uma mistura de orgulho científico e culpa profunda. Mas há mais. Os dispositivos estão evoluindo constantemente, tornando-se mais complexos a cada geração. O que começou como amplificação sensorial simples transformou-se em algo que desafia nossa compreensão atual de cognição. A revelação sobre a verdadeira natureza dos implantes trouxe novas complicações. 2 semanas após a conversa com Ernesto, Helena recebeu uma visita que temera desde o início. Representantes da Biogenics, um conglomerado farmacêutico multinacional conhecido por seus investimentos agressivos em biotecnologia. A proposta que trouxeram era simultaneamente tentadora e alarmante. $20 milhões pela aquisição dos 50 cães para estudos em instalações fechadas da empresa. Pense no bem maior, Dra. Campos, argumentou a representante principal, uma mulher de terno impecável e sorriso calculadamente caloroso. A tecnologia regenerativa nesses animais poderia revolucionar a medicina humana, criar tratamentos para doenças hoje incuráveis. E quanto aos cães? Questionou Helena, mantendo a voz firme apesar da ansiedade que sentia. Qual seria exatamente o protocolo de pesquisa? Seriam tratados humanamente, é claro, respondeu a mulher sem realmente responder. E considere o que poderia fazer com esses recursos. Um santuário permanente para centenas de outros animais necessitados, programas educacionais, campanhas de castração em massa. O dilema ético atormentou Helena por dias. A soma oferecida representava de fato possibilidades extraordinárias para seu trabalho com animais abandonados. Mas entregar aqueles 50 seres excepcionais a um futuro de experimentação corporativa parecia uma traição imperdoável. Foi Miguel, surpreendentemente, quem ofereceu a perspectiva que ajudaria na decisão final. Eles não são apenas objetos de estudo, Helena. O que estamos testemunhando aqui é o nascimento de uma nova forma de inteligência. Híbrida, sim, mas genuína e única. Que direito temos de tratá-los como propriedade? Quando Helena recusou formalmente a oferta da Biogenics, a empresa tentou outras abordagens. Pressão legal questionando a custódia dos animais, tentativas de envolver autoridades federais alegando questões de segurança nacional, até mesmo ofertas individuais a membros mais influentes da comunidade para convencerem Helena a reconsiderar. A pequena cidade que alguns meses antes olhava os cães com desconfiança e medo, agora se unia surpreendentemente em sua defesa. No 9º mês após o resgate inicial, uma tempestade particularmente severa causou danos significativos às instalações que abrigavam os cães na propriedade de Helena. Telhados foram arrancados, cercas derrubadas, equipamentos destruídos. A devastação parecia completa, e Helena sentiu momentaneamente que todos seus esforços haviam sido em vão. Foi então que testemunhou algo que jamais esqueceria. Na manhã seguinte à tempestade, dezenas de moradores começaram a chegar à chácara, trazendo materiais de construção, ferramentas, comida, cobertores. Pessoas que ela mal conhecia, algumas que nunca haviam demonstrado interesse pelos animais, agora se apresentavam voluntariamente para reconstruir o santuário. Os cães salvaram nossas famílias durante a enchente, explicou simplesmente seu Antônio, um idoso carpinteiro que liderava informalmente o grupo de voluntários. Agora é nossa vez de cuidar deles. Durante os trabalhos de reconstrução, um vínculo particularmente especial desenvolveu-se entre seu Antônio e um dos cães mais velhos do grupo, um vira-lata de tamanho médio, com pelo mescla de cinza e branco,
que Helena chamava de sabedoria. O animal passou a seguir o carpinteiro constantemente, observando o seu trabalho com atenção incomum e, mais estranhamente, latindo persistentemente sempre que o homem fazia pausas prolongadas para descansar. O comportamento tornou-se tão consistente que Helena sugeriu uma avaliação médica apenas por precaução. Os exames revelaram uma condição cardíaca grave não diagnosticada, que requeria intervenção imediata. O cão literalmente salvou sua vida, comentou o médico local maravilhado. Esses episódios de desconforto que você ignorava eram mini-ataques cardíacos. Sem tratamento, o próximo provavelmente seria fatal. O caso de seu Antônio tornou-se apenas um entre vários exemplos de como os cães estavam se integrando à comunidade, não apenas como curiosidades ou mascotes, mas como participantes ativos. Eles ajudavam a localizar crianças perdidas durante eventos, antecipavam crises de saúde e pareciam desenvolver uma compreensão cada vez mais sofisticada da linguagem humana. Foi analisando os documentos recuperados do casarão que Helena fez outra descoberta crucial na semana seguinte à reconstrução. Entre projetos técnicos complexos e relatórios codificados, encontrou detalhes sobre a verdadeira natureza dos microchips. O componente regenerativo não era apenas uma ferramenta de autorreparo, mas um sistema biomecânico que se integrava profundamente ao DNA canino, potencialmente alterando-o através das gerações. Isso explicava por que filhotes nascidos anos após a implantação original demonstravam as mesmas capacidades aumentadas, sem nunca terem passado por procedimentos cirúrgicos. Mais importante ainda, o sistema parecia estar evoluindo para algo que os criadores originais nunca previram: uma forma de consciência distribuída entre todos os membros do grupo, onde experiências individuais tornavam-se conhecimento coletivo. A hierarquia que Helena observara não era apenas social, mas funcional. Diferentes cães assumiam papéis específicos dentro da rede, alguns especializando-se em comunicação com humanos, outros em antecipação de eventos, outros ainda em coordenação do grupo. No 11º mês, inspirada por tudo que havia aprendido, Helena apresentou um projeto inovador à prefeitura e a potenciais investidores: a criação de um centro de treinamento e pesquisa, onde os 50 cães originais ajudariam a preparar outros animais para assistência especializada a pessoas com necessidades especiais. O projeto integraria pesquisa científica ética, serviço comunitário e proteção aos extraordinários animais que haviam se tornado símbolos de Ribeirão do Vale. Não estamos falando apenas de cães-guia ou animais de terapia convencionais, explicou em sua apresentação, cuidadosamente omitindo detalhes que poderiam levar a novas tentativas de exploração dos animais. Estamos propondo um novo paradigma de cooperação entre espécies, onde as habilidades naturais dos animais são reconhecidas e valorizadas como complementares às nossas. O projeto recebeu apoio entusiástico, não apenas da comunidade local, mas de especialistas nacionais em comportamento animal, médicos, terapeutas e até mesmo representantes governamentais impressionados com os resultados preliminares. Em poucas semanas, a pequena cidade que antes baseava sua economia em turismo religioso e agricultura começou a se reinventar como um centro de referência para estudos de interação humano-animal. Enquanto isso, a relação entre Helena e Miguel evoluiu gradualmente de desconfiança profissional e ressentimento pessoal para uma parceria baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados. As divergências filosóficas que haviam separado o casal no passado pareciam menos importantes face à responsabilidade compartilhada pelos extraordinários seres que haviam entrado em suas vidas. Não era exatamente uma reconciliação romântica, mas uma reconexão significativa entre duas pessoas unidas por uma missão única. Exatamente um ano após o resgate inicial, Ribeirão do Vale organizou uma celebração especial na Praça Central, parte homenagem aos cães-heróis, parte inauguração simbólica do futuro Centro de Treinamento e Pesquisa. A pequena,
Cidade estava irreconhecível, decorada com faixas coloridas, repleta de visitantes e vibrando com uma energia renovada de propósito e orgulho comunitário. Foi durante esta celebração que ocorreu o evento mais extraordinário de toda a saga. Os 50 cães, trazidos à praça com coleiras especiais desenvolvidas por Miguel, que permitiam total liberdade de movimento sem riscos de fuga, repentinamente, organizaram-se em uma formação perfeita de círculos concêntricos. No centro, Estrela, o labrador que primeiro estabelecera contato com Helena naquele porão escuro um ano antes, posicionou-se como um maestro diante de uma orquestra. O que se seguiu deixou centenas de espectadores em silêncio absoluto, muitos com lágrimas nos olhos. Os cães, em perfeita sincronia, iniciaram uma série de latidos, movimentos e posturas que, quando analisados posteriormente através dos algoritmos de decodificação que Miguel havia desenvolvido, revelaram-se uma forma complexa de comunicação. Não eram apenas sinais básicos de alerta ou expressões de necessidades primárias. Era uma linguagem estruturada, com padrões reconhecíveis de sintaxe e vocabulário próprios. E a mensagem, embora impossível de traduzir literalmente, para o português, transmitia claramente conceitos de gratidão, pertencimento e esperança compartilhada pelo futuro. Aqueles 50 seres extraordinários, nem completamente caninos nem artificiais, mas algo inteiramente novo e único, haviam desenvolvido nas profundezas de um porão escuro e através de anos de isolamento do mundo exterior, capacidades que ultrapassavam os limites anteriormente conhecidos entre espécies. Sua jornada da escuridão para a luz não era apenas física, mas representava uma evolução de consciência e cooperação que oferecia lições profundas sobre adaptação, resiliência e as possibilidades inexploradas de comunicação interespécies. Para Helena, observando aquela demonstração extraordinária com uma mistura de assombro científico e emoção profunda, tudo finalmente fazia sentido. Sua chegada a Ribeirão do Vale, que antes parecia apenas uma fuga de desilusões passadas, revelava-se agora parte de algo maior. Um destino compartilhado que unia humanos e animais em uma nova forma de comunidade, baseada não em dominação, mas em compreensão mútua e respeito genuíno. A história destes 50 cães extraordinários não apenas transformou um pequeno município do interior brasileiro, mas ofereceu um vislumbre de possibilidades revolucionárias para o futuro das relações entre espécies. Em um mundo cada vez mais dividido por conflitos e incompreensões, eles representavam um lembrete poderoso de nossa capacidade compartilhada para a evolução, adaptação e, acima de tudo, conexão genuína através das barreiras que acreditávamos insuperáveis.